profeta ou sonhador, vejam, se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que haver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvireis as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Veja o verso de número 5. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andares nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. O que Judas está fazendo aqui, meus queridos irmãos, é associando os falsos mestres, os apóstatas, com os falsos profetas do Antigo Testamento. E como tais, eles devem ser eliminados do meio do povo de Deus. Não pode haver tolerância com esse tipo de gente, meus irmãos. Então, ao utilizar essa expressão sonhadores alucinados, Judas faz essa conexão. Tendo identificado os apóstatas como esses sonhadores alucinados, agora sim, ele passa a delinear 3 características gerais da natureza desses homens. Quais são elas? Eles são homens imorais, eles são homens insubordinados e eles são homens irreverentes. Tudo isso aí está contido no verso de número 8, começando com a sua imoralidade. Veja na sequência do texto o que Judas fala. Ele fala que esses homens são homens que contaminam a sua carne. Judas começa a descrever, então, a contaminação moral e física que é própria, meus irmãos, dos falsos mestres e daqueles que dão ouvidos aos seus ensinos. Mestres apóstatas, meus irmãos, são inevitavelmente imorais, mesmo que a sua imoralidade, em um primeiro momento, não seja conhecida publicamente. Pois, vejam, afinal de contas, eles não têm a capacidade de conter os seus desejos. Eles são geralmente caracterizados nas Escrituras como aqueles que vivem nas suas próprias paixões e concupiscências, porque eles não conhecem a Deus. Mais tarde, nessa própria carta, no versículo de número 19, Judas vai descrever os falsos mestres como aqueles que são desprovidos do Espírito. Isso significa que eles não têm o poder e o auxílio que vem do alto, que é próprio do povo de Deus, para lutar contra os seus impulsos pecaminosos. O falso profeta, o falso mestre, não tem esse auxílio para combater os seus impulsos pecaminosos. Logo, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, a sua imoralidade, ela vai ser exposta. No final dos anos 80, há um caso muito famoso, muito emblemático, não é? De um teleevangelista americano famoso que difundia sua mensagem nas redes disponíveis da época, televisão e rádio, um homem muito famoso e respeitado, mas que em determinado momento da sua vida foi pego em um motel com uma mulher que não era a sua esposa. Ele era um líder influente. Então, a denominação chama esse homem, a denominação dele chama esse homem e propõe um necessário processo de disciplina. Mas como é próprio do falso profeta, do falso mestre, eles não se submetem a autoridades constituídas. Então, ele rejeita aquele processo de disciplina e continua o seu ministério de forma independente. E mostrando assim como que é próprio dos hereges, que eles não se submetem às autoridades superiores. E este exemplo, e este caso real, meus queridos irmãos, nos leva à segunda característica do falso profeta. Ele não somente ele é imoral, como também ele é insubordinado. É o que Judas também fala aí, ainda no verso de número 8, na parte B. Veja o que ele diz. Eles são homens que o quê? Rejeitam governo. Já que os falsos mestres e seus seguidores apóstatas amam a sua imoralidade, naturalmente, a característica desses homens é que eles não costumam obedecer às autoridades constituídas. O termo que Judas utiliza aqui, meus irmãos, para falar desses homens, quando ele diz rejeitam o governo, literalmente, no grego, a expressão é mais ou menos assim, eles querem destruir algo que está constituído.
Ou seja, não é só aquela ideia passiva de não aceitar o governo de alguém. Não. Eles ativamente trabalham para poder destruir autoridades que foram constituídas. Eles não se sujeitam às autoridades. Porque os falsos mestres, meus irmãos, reivindicam para si o poder de governar as suas próprias vidas. Por isso eles não podem se submeter ao Senhor Jesus Cristo. Eles são homens muito parecidos com os fariseus e os escribas que o Senhor Jesus Cristo confrontou em Mateus, quando ele diz que esses homens são como sepulcros caiados, que por fora têm uma aparência bonita, têm uma aparência formosa, de justiça, mas que por dentro são homens hipócritas, imorais, insubmissos. Em última análise, meus irmãos, esses homens não se submetem à autoridade de Deus. Porque, vejam, toda autoridade, seja ela do lar, da igreja ou do Estado, procedem de Deus, nós sabemos disso. Logo, todos os homens que, em alguma medida, exercem autoridade, também precisam estar sujeitos a se submeter a outras autoridades. Mas isso não é próprio dos falsos mestres. Os falsos mestres rejeitam a doutrina de Deus e se estabelecem como autoridades de si mesmos. Os apóstolos, portanto, se colocam acima das Escrituras, acima até dos apóstolos dos dias de Judas. Mas os falsos mestres, meus queridos irmãos, hoje, você também não deve fazer muito esforço em sua memória para perceber como muitos deles se autodenominam apóstolos, tão somente para justificar os seus atos ilícitos diante de todos, à vista de todos. Tais líderes têm em comum com os falsos mestres dos dias de Judas a insubmissão. São homens insubmissos. E a terceira característica desses homens, meus irmãos, eles são imorais, insubmissos, mas, além disso, eles são irreverentes, melhor dizendo. Eles são homens irreverentes. Porque, vejam, olha só o que o texto diz, aí no verso de número 8. Eles rejeitam autoridades, mas não só isso, difamam autoridades superiores. São homens irreverentes diante das autoridades. E essa irreverência está muito ligada com a insubmissão, não é verdade? Às autoridades constituídas, ao ponto desses homens, meus irmãos, serem mestres em falar de maneira profana de assuntos sagrados, incluindo o próprio Deus. Vejam, a palavra difamam, que Judas utilizou aqui no verso de número 8, tem o mesmo sentido de blasfêmia. A blasfêmia vai muito além daquela ideia de tomar o nome de Deus em vão, apesar de essa ser a sua essência. Mas uma pessoa também blasfêmia de Deus toda vez que toma a sua palavra de maneira leviana e até zomba dela, como fazem os falsos mestres. Os falsos mestres não eram apenas, meus irmãos, irreverentes, em algum sentido leve. Não, são homens blasfemos, irreverentes, que não se submetem às autoridades superiores. Meus queridos irmãos, esses homens são verdadeiros canalhas, homens vis, gente da pior espécie, aproveitadores. A Bíblia é dura, meus irmãos, para descrever esses homens. Alguns termos que a Escritura utiliza para descrevê-los: enganadores, hipócritas, gananciosos, promotores de imoralidade, presunçosos, obstinados. São esses os termos que a Escritura utiliza para se referir a falso profeta. 2 Pedro 2,10, que é o texto correlato com este de Judas, Pedro diz o seguinte: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Aí Pedro diz: atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Então Judas demonstrou ainda mais a gravidade dessa irreverência dos apóstatas, contrastando o seu comportamento dos falsos mestres com o comportamento piedoso do arcanjo Miguel. Veja comigo o verso de número 8 e como que Judas faz um contraste entre a conduta do falso mestre e a conduta piedosa do arcanjo. Veja a partir do verso de número 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés,
não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo, essa expressão arcanjo, está designando um anjo que tem uma posição principal ou superior na hierarquia celestial. Miguel ocupava esse posto como o comandante dos exércitos celestiais de Deus. Ele é um ser destacado no escalão angelical. Miguel é um ser destacado. Além dessa passagem em Judas, Miguel também é descrito em uma grande peleja lá em Apocalipse, no capítulo de número 12. Veja comigo, dos versos de 7 a 9, onde é descrito uma batalha no céu entre Miguel e os seus anjos, contra o dragão e os seus anjos, onde Satanás é derrotado e lançado na terra. Olha o que o texto diz. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Digno de nota, meus irmãos, é o fato de Miguel, que no Antigo Testamento é descrito como guardião de Israel. Aqui em Apocalipse ele aparece como o defensor da igreja, liderando as hostes angelicais contra Satanás e seus demônios, que procuram destruir a obra de Deus. Parece que em todo grande embate ou evento importante, este arcanjo, ele está presente. E eu tenho ressaltado aqui os títulos desse anjo e os seus feitos, não para a nossa admiração, até porque a Escritura diz que muito maior e muito mais excelente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu estou destacando os títulos deste anjo, não para a nossa admiração, mas para realçar a atitude piedosa desse ser angelical que ele teve nesse embate com Satanás. E estou me referindo ao texto de Judas. E este é um dos eventos históricos, meus queridos irmãos, mais misteriosos já registrados na Escritura. A disputa do arcanjo Miguel com o diabo pela posse do corpo de Moisés. Esse incidente narrado aqui, você não encontra em nenhuma passagem do Antigo Testamento. Logo surge a pergunta: de onde que Judas tirou essa informação? Bem, nos tempos de Judas, no primeiro século, havia um livro apócrifo muito famoso e conhecido dos judeus, chamado A Ascensão de Moisés. Crianças, apócrifo, livro apócrifo, diz respeito a certa literatura que não foi incluída no cano da Bíblia, nos livros que compõem a Bíblia, ou porque eles têm um acentuado contraste e divergência com os livros da Escritura, ou porque, de fato, há heresias abertas ali mesmo. Mas o fato é que esses livros apócrifos, meus irmãos, eles também têm uma grande utilidade para pensarmos no contexto histórico da época em que os livros bíblicos foram escritos. Ele tem a sua utilidade e valor histórico. Pois bem, é neste livro que tem essa narrativa deste embate entre Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Então, o autor do livro diz o seguinte, que no monte, após a morte de Moisés, Deus ordenou a Miguel que providenciasse uma sepultura para Moisés, a fim de que ninguém achasse o corpo de Moisés, preservasse o corpo de Moisés e usasse como objeto de adoração. Acontece que o diabo se apresenta também nessa cena e diz que não, Moisés me pertence, afinal de contas ele é um assassino, ele matou um egípcio. E a ascensão de Moisés vai relatar que Miguel apenas disse, o Senhor te repreenda contra os seus intentos malignos de Satanás. Interessante irmãos, que embora narrado em um livro apócrifo, o evento certamente aconteceu, pois o Senhor permitiu que ele encontrasse lugar no cano bíblico através da epístola de Judas. Então, mesmo em um livro apócrifo, o evento aconteceu. Agora, como que o autor da Ascensão de Moisés teve acesso a esse relato? Bem, aí eu deixo uma dica para vocês. Perguntem ao presbítero George, na aula que fala sobre a história do cano bíblico, que certamente ele tem uma resposta para nos dar. Mas continuando aqui no nosso texto, meus irmãos,
É certo que os anjos, eles só cumprem estritamente aquilo que foi ordenado por Deus. E nesse embate espiritual, Miguel ele não ousou usar de sua oposição e autoridade para desprezar e repreender Satanás. Vejam, ao que tudo indica, na hierarquia dos seres angelicais, celestiais, Miguel e o diabo estão em pé de igualdade. Ou, quem sabe até, antes da queda, o diabo tinha uma posição superior à de Miguel. Porque, vejam, caso contrário, não faz sentido Judas utilizar este relato do embate entre Miguel e o diabo para contrastar com a posição dos falsos mestres que não respeitam autoridades superiores. Ou eles são de pé de igualdade na hierarquia celestial, ou até mesmo o diabo poderia ter uma posição mais elevada. O fato é que Judas está condenando, meus irmãos, a posição ímpia dos falsos mestres, os falsos profetas e aqueles que dão ouvidos aos seus ensinos como homens imorais, insubmissos e irreverentes diante das autoridades. Então, para concluir, assim, a nossa exposição dessa manhã, aí no verso de número 10, Judas descreveu esses homens como aqueles que dizem mal do que não entendem e que seu comportamento é de homens brutos e irracionais. Isso está aí no verso de número 10, olha só o que diz. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então vejam, meus irmãos, o termo traduzido aqui por irracional, que está aqui na nossa Bíblia, literalmente significa alguém sem palavra. Ou seja, os apóstatas, meus irmãos, eram como animais irracionais, que não podem falar razoavelmente porque eles não podem raciocinar. Essa é a fala de Judas aqui. Portanto, não importa, meus queridos irmãos, quão altamente educados os hereges eles são. Não importa quão profundamente filosóficos sejam os seus ensinos. Não importa quantas visões místicas eles afirmam ter tido. Eles continuam sendo como animais brutos, irracionais. A declaração do apóstolo Paulo contra a humanidade reprovada cai perfeitamente para descrever esses homens. Romanos 1, 21 ao 22, o apóstolo disse: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Verso 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Essa é a descrição perfeita desses homens. No final, eles serão destruídos por meio de sua própria mentira, ganância, heresias demoníacas que trazem sobre si o juízo de Deus. Algumas aplicações, meus irmãos, para a gente concluir a nossa exposição. Terminando essa exposição, eu preciso aplicar para vocês nessa manhã, de modo que, como que palavras tão duras, dirigidas a falsos mestres e profetas, há mais de 2000 anos atrás, como que isso encontra relevância na minha vida espiritual hoje? Pois bem, a primeira aplicação que eu quero trazer para a igreja nessa manhã é: cuidado com o pecado da incredulidade. Cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, com o pecado da incredulidade. Vejam, neste texto que nós acabamos de expor, os falsos mestres são caracterizados pela imoralidade, insubordinação e irreverência. No entanto, em última análise, meus queridos irmãos, o pecado dos apóstatas, pelo qual eles foram seduzidos e se desviaram do caminho da verdade, e que incitou os seus corações a cometerem todo tipo de imundícia e de blasfêmias contra o Senhor, foi o pecado da incredulidade. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte com relação à incredulidade, que a incredulidade é o Beelzebu de todos os pecados. Por quê? Porque como príncipe dos demônios, ela não anda só,
mas quando penetra o coração, traz sempre consigo, em seguida, um longo cortejo de espíritos malignos. Na incredulidade nós encontramos o germe de todos os vícios, a semente de toda a iniquidade. Em resumo, não há nada mais odioso, mais vil, mais degradante no mundo que não esteja incluído em uma única palavra, ele diz, incredulidade. Agora vejam, mas alguém pode dizer, essa aplicação também não tem muito sentido, porque vejam, eu creio nas doutrinas corretas, eu frequento a igreja presbiteriana e eu sei que a gente crê na doutrina correta. Mas, meus queridos irmãos, vocês duvidam que os falsos mestres e os seus seguidores não pensavam mesmo? Porque o pecado da incredulidade, vejam vocês, espreita todo homem, independente da igreja, da denominação, da sua vida espiritual. O pecado da incredulidade está à espreita de todo o homem, porque a incredulidade, meus irmãos, assume diversas formas. Há na incredulidade mais fases do que a lua, disse um puritano do passado. Pois vejam, por exemplo, a incredulidade pode se disfarçar de humildade. A incredulidade pode se disfarçar como um anjo de luz e se revestir de um manto de humildade. Como que ela faz isso? Quando no coração, homens e mulheres dizem o seguinte: Deus me livre de tamanha presunção em achar que eu posso ser perdoado de todos os meus pecados e que achei graça em Deus. Eu tenho muitos pecados. Deus me livre de tamanha presunção em achar que eu posso ter certeza da minha salvação e que Deus me salvou e que, portanto, não há mais nada a temer. É incredulidade disfarçada, revestida de um manto de humildade. Você não está crendo nas promessas de Deus. Mas a incredulidade também assume uma outra forma e põe em dúvida a fidelidade de Deus. Quando o homem pensa, eu sei que Deus me ama, mas que garantia eu tenho se até o final da minha vida Ele não vai deixar de me amar? Se eu cometer um pecado terrível e eu perder esse amor de Deus? Põe em dúvida a fidelidade de Deus em meio às nossas lutas contra o pecado. A incredulidade também põe em dúvida o próprio poder de Deus. Quantos homens e mulheres, quando se defrontam com obstáculos, laços em seus caminhos, e se veem emaranhados neles, e pensam, Deus não pode me libertar daqui, Deus não pode me socorrer daqui, é difícil demais. Vejam, o meu braço é curto para poder resolver essa situação, e a pessoa pensa que o braço de Deus também é curto, e que Deus é fraco, como nós somos fracos, para resolver aquela situação. Então põe em dúvida, a incredulidade põe em dúvida a fidelidade de Deus, põe em dúvida o amor de Deus. É por isso que os puritanos costumavam dizer o seguinte, que sem opositor, a incredulidade é o pecado rei. É a quintessência de tudo o que é mal e de todo o vício. É a escória de toda a maldade. É a obra-prima de Satanás. Começa com a incredulidade no coração. Esse era o pecado dos falsos mestres, meus irmãos, e dos seus seguidores. Mas, como nós já vimos, essa é a condenação certa desses homens também. Segunda aplicação, e a última, tome cuidado, além da incredulidade, que se disfarça de manto de justiça, de humildade, de dúvidas do poder de Deus e de dúvidas da fidelidade de Deus. Tome cuidado também com a apostasia. Porque esse trecho da epístola de Judas, meus irmãos, serve como esse alerta solene contra a apostasia. Pois vejam, nele, vocês lembram do juízo antigo de Deus, dos 3 que nós tratamos aqui. Dos 3 exemplos de juízo antigo de Deus, 2 diz respeito a um grupo de pessoas, indivíduos, que conheciam a verdade de Deus, que andaram na verdade de Deus, que provaram da bondade do Senhor, mas em determinado momento de suas vidas e da sua existência, se desviaram dos caminhos do Senhor, que foram os israelitas incrédulos e os anjos rebeldes, antes da queda. Portanto, a apostasia está à espreita de todos os homens e precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Some essa passagem de Judas a de Hebreus, no capítulo 10, versículo 29 e 31, que diz assim: De quanto mais severo castigo julgará vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora,
Nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, meu querido irmão, se você está longe dos caminhos do Senhor, entrou em uma espécie de modo automático do cristianismo, no qual você vai para a igreja porque se sente obrigado, mas não tem mais nenhum prazer nas orações, na comunhão com Deus, na leitura da palavra. Você entrou em um modo automático do cristianismo e da fé. Seu coração enganoso constantemente está sugerindo que você deve se entregar aos prazeres que esse mundo tem a oferecer. Eu lhe digo, meu querido irmão, cuidado com a sua alma, cuidado com a sua vida, cuidado com o pecado da incredulidade que vai levar à apostasia. Cuidado, meu querido irmão. Peça hoje mesmo a Deus para que Ele venha restituir a alegria da salvação no seu coração, de modo que você volte a sentir e a se deleitar na presença de Deus, se alegrar na presença de Deus, para que você possa estar firme e equipado para combater o bom combate, o qual Judas está nos chamando aqui, para preservar a boa doutrina, defender a fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que o Senhor, portanto, nos abençoe. Amém.